Fala, semiológicos! Estamos continuando aí o assunto de semiologia e hoje nós vamos para mais um item da anamnese, que é a HDA, ou HMA, História da Moléstia Atual ou História da Doença Atual. E se você quer saber mais, continue vendo esse vídeo até o fim e já deixa um like aqui. Bora lá pro vídeo! Guerreiros e guerreiras da enfermagem, Prof. Kelly Nascimento com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar de História da Doença Atual, que é o nosso terceiro item da anamnese. Então, História da Doença Atual, HDA, ou História da Moléstia Atual, é toda aquela história, tudo que envolve ali a queixa principal. Então, a história da doença atual está centrada na queixa principal. Então, você precisa entender tudo que envolveu o paciente, todo o contexto ali em volta da queixa principal, que aconteceu antes do sintoma, durante, até o momento da consulta. Então, você precisa saber tudo o que ocorreu com o paciente em relação à queixa principal. O ponto de partida da HDA é o quê? É a queixa principal. Por isso que quando eu estava lá em queixa principal, eu falei que você deveria escolher somente uma queixa. Por quê? Porque pensa você escolhendo várias queixas, você ia ter várias HDAs. Então, eu preciso só de uma queixa, porque a história da doença atual vai envolver todo o contexto ali da queixa principal. Então, a partir do momento que você tem a queixa principal, a duração daquela queixa, então você vai entender ali toda aquela história que envolveu aquele sintoma. Como que aquele sintoma começou, o que disparou aquele sintoma, como que foi horas antes daquele sintoma, durante, até o momento ali da consulta. Então, se foi um vômito, o que o paciente fez para começar a vomitar? Ele bebeu alguma coisa, ele comeu, ele tomou algum tipo de medicamento, teve algum evento que desencadeou aquele vômito? E aqui agora vão entrar os sintomas associados. Ele teve vômito, mas antes ele teve febre, ele teve dor abdominal. Então, aqui agora eu vou considerar esses sintomas associados à queixa principal. Olha só, antes de eu vomitar, eu comecei com a dor abdominal, 2 dias antes eu comecei com a febre, e aí você vai vendo que vai incorporando um espírito. Você vai vendo que vai incorporando aí a história. Então, 3 dias antes começou com febre, depois veio uma dor abdominal, depois começou aquele vômito incoercível. E aí, até chegar nesse momento aqui da consulta, da entrevista, esses vômitos, eles pioraram ou eles melhoraram? Você precisa saber também se o paciente ele tomou alguma coisa para aquele vômito antes de chegar até o pronto atendimento ou não. Você precisa saber de toda essa história minuciosa aí antes. Você não pode confundir história da doença atual, HDA, com a história de saúde do paciente. Não tem nada a ver. A história de saúde do paciente é a história de toda a vida dele. E aqui você quer saber a história da doença que está com sintoma naquele momento. Então, é a história daquela doença, não é a história de saúde do indivíduo, que vai ter várias doenças aí no meio aí do caminho desse indivíduo, desse paciente. A gente pega muito o relato de caso, estudo de caso, com os alunos colocando aí a história da doença atual como história de saúde do paciente. E isso está incorreto. História de saúde do paciente não é história da doença atual. Inclusive, pode ser um sintoma, essa história da doença atual pode ser uma doença agora aguda, começou uma semana, e pode ser algo que começou há 30 dias. Por exemplo, esse paciente ele teve um quadro de vômito incoercível há 30 dias atrás, e vomitou, ficou o dia inteiro vomitando, só que ele não procurou o médico. E aí agora, 30 dias depois, ele começou com os mesmos sintomas. E agora você vai interpretar tudo o que aconteceu durante esses 30 dias e o que aconteceu hoje que levou aquele paciente a vomitar, o que ele comeu, o que ele bebeu, onde que ele foi. Então precisa ser investigado todo aquele contexto ali. Você precisa extrair o máximo de dados do paciente para você incorporando aí essa história da doença atual. Outra coisa, história da doença atual, ela tem começo, meio e fim. Então, o início é quando começou, como desencadeou aí o sintoma, o meio, como que aquilo decorreu, e o fim é a chegada do paciente ali no consultório, ali no pronto atendimento. Na história da doença atual, se o sintoma for dor, nós precisamos aqui entender o decálogo da dor, que são as 10 características da dor que você precisa saber. Então, o decálogo da dor, ele começa com duração, localização, irradiação,
intensidade, tipo de dor, fator de alívio, hora do dia, curso da dor. A primeira característica da dor é a duração. Quanto tempo que aquela dor tá durando? Durou um dia, 4 horas que começou aquela dor. Então, quando dói, também dura quanto tempo? Quando dói? Dói durante 1 minuto sem parar. Dói durante 10 minutos. Então, qual é a duração daquela dor? Localização é a segunda característica da dor. Onde que aquela dor tá localizada? É aqui no abdômen, é aqui no epigastro, na região epigástrica, aqui na boca do estômago. De repente o paciente ele vai referir dessa forma. A terceira característica é a irradiação. Para onde que essa dor irradia? Ela irradia para o braço direito ou ela irradia para o braço esquerdo? Essa irradiação é o caminho da dor. Para onde ela anda? Para onde ela vai? Ela começa aqui no pescoço e ela vai descendo para as pernas. Então, para onde que ela irradia? A quarta característica é a intensidade. Como que essa dor dói? Ela dói, é fraquinha, ou é uma dor leve, não é uma dor intensa, é uma dor muito forte. Ou então é a dor pior que eu já senti. A pior dor que eu já senti é essa dor. Então, essa é a intensidade da dor. E o tipo de dor? Como que é essa dor? É uma dor enfacada? É uma dor lacerante? É uma dor empontada? É uma dor que lateja, uma dor latejante? É uma dor que pesa? É uma dor que tá comprimindo, apertando? É uma dor tipo cólica? Não, é uma dor em queimação. Então, pontada, aperto, fincada, esses são os termos que são usados para tipo de dor. Você precisa se atentar a esses termos. Sexto, fator de alívio. O que melhora essa dor? O que você faz que com o decorrer, quando você faz, aquela dor melhora, aquela dor alivia? Sétimo, hora do dia. Qual o horário que aquela dor dói mais? Quanto que aquela dor piora? Curso da dor. Como que tá essa dor aí desde quando ela começou? Tem dia que ela tá pior, tem dia que ela tá melhor. De um tempo pra cá a dor ela mudou o perfil, ela tá doendo de uma forma diferente. Então, curso da dor. E o que vem junto com essa dor? Ela vem com alguma coisa, com algum outro sintoma? Quando eu sinto essa dor, eu sinto minhas pernas formigando. Então, esse é o que acompanha a dor. Fator de piora. O que piora a dor? O que o senhor faz que piora? Se eu tomo um refrigerante, piora. Se eu tomo um suco de laranja, piora. Então, o que predispõe a piora daquela dor? E qual que é a frequência? Qual que é a frequência daquela dor? Ela dói 3 vezes por dia. Ela dói todo dia, ela dói. Ela dói um dia sim, um dia não. Então, qual é a frequência aí desse sintoma? Qual é a frequência aí dessa dor? Outro fator importante é que você vai conseguir ver até a intensidade dessa dor, se você não conseguir ver lá a mesma intensidade. Essa dor, ela tá deixando o paciente, ela tá privando o paciente de desenvolver suas atividades funcionais, suas atividades rotineiras. A dor não deixa eu dormir. A dor me dá tanta insônia que eu não durmo. Nas atividades diárias eu não consigo fazer minhas atividades, todas as atividades, por conta dessa dor. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder. Se você gostou, deixa uma curtida aqui. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.